Sim. E aqui, olhando a parte de juros e os mercados também, principalmente juros, que vemos também aumentos aí em todos os vértices das curvas de juros que aconteceu na última semana para cá. Todos os vértices, tanto de curto, de médio e longo prazo, eles acabaram aumentando, descolando um pouco das expectativas anteriores e reforça também tudo aquilo que a gente já pontuou, a nossa tese, e as expectativas também de que a política monetária ela volte a ser mais contracionista aí nos próximos meses e espera-se, né, que tenha uma Selic ali terminal em 2024 próxima de 14,5, aparentemente. Aí as novas projeções. Segundo nossa projeção, Mas deixando claro, já vou puxar aqui o vínculo que talvez o Luiz fosse falar daqui a pouco nisso, a gente faz uso aqui da fórmula do Taylor Rule, e para organizar essa bagunça toda de novo, a gente teria que subir os juros a 15% na nossa conta, tá? Mas hoje a gente já fala de algo isso, chamado dominância fiscal. O que é dominância fiscal? É quando a atuação do Banco Central já não faz mais efeito, né? Porque a política monetária aí ela se deu, né? De forma um pouco mais desorganizada, né? E a desorganização foi tamanha que ela começa a causar uma dominância fiscal, e por mais que o Banco Central aumente os juros, ele não consegue mais colocar a economia em ordem. Mas na nossa conta aqui, né, a gente fala em 14% para o final do próximo ano, isso aqui são as previsões de mercado. Não estou falando que essa é uma previsão da Brava, isso é algo diferente, né, previsão, mas assim, para colocar a casa em ordem, hoje a gente já teria que subir os juros para 15% da nossa conta. legal. Exatamente isso. E isso acaba refletindo também até no mercado de renda fixa, os títulos de renda fixa que a gente acaba encontrando no nosso radar. Tem muita oportunidade de renda fixa já há um bom tempo aqui na Brava e acho que foi uma decisão até um pouco acertada, né? Não, um pouco não, bastante acertada, né? A gente saiu um pouco de bolsa e esses ativos mais voláteis e conseguiu surfar um pouco na curva aí de juros desde, sei lá, agosto de 2022 até aqui. A gente conseguiu traçar bons investimentos aqui em renda fixa, mas toda essa volatilidade acaba também impactando principalmente nos títulos de IPCA, principalmente aqueles títulos que têm uma duration um pouco maior, ou seja, tem uns prazos aí de duração mais de longo prazo, ah, que vemos uma volatilidade maior para esses títulos, muito embora por conta de aumento aí nas expectativas de desencoragem da inflação, e esses títulos eles acabam sendo renegociados um pouco mais caro, né? As taxas reais desses títulos acabam sendo renegociadas, o que gera volatilidade aí na marcação ao mercado desses títulos. Mas nossa expectativa aqui é de uma aposta assim, inflacionária, pelo menos para o médio e longo prazo. Você acha que o Brasil não vai conseguir, pelo menos aí nos próximos 3, 4 anos, ter uma inflação próxima ali da meta ou perto ali do que a gente encontrou em 2024? A expectativa é que, de fato, a inflação ela venha um pouco mais forte e mais persistente nos próximos meses. E os Quando a gente títulos fala que de mais beneficiam. Pode Não, eu falar. ia só voltar e falar da credibilidade dos títulos brasileiros, porque a gente teve leilão de título e não teve demanda, né, pelos títulos do governo. E um dos leilões que Sim, aconteceu recentemente. Então, se o investidor ele não quer comprar o título né, isso. da dívida brasileira. Eu me refiro ao investidor Então, estrangeiro aqui. por mais que a diferença de juros seja grande, agora ainda é bastante arriscado. Porque não adianta nada, né, a diferença de juros nominal aumentar se o juros real, a diferença do juros real, ela acaba sendo um pouco pior. Exatamente, né? Porque você tem que, lembrando, pessoal, que o investidor estrangeiro, quando ele vai para o Brasil, ele vai pegar o diferencial de inflação, né? Vai colocar isso na conta para calcular o diferencial de juros, mas ele também adiciona alguma coisa que a gente chama de risco, né? Então ele tem lá um cálculo do risco, tem alguns índices aí um pouco mais estabelecidos, né, que colocam o número preciso que deve ser adicionado para ver se vale a pena, né, o investimento no Brasil.
mas muitos desses investidores eles calculam seu risco próprio antes de fazer esse investimento. Aí quando a taxa deixa de compensar, ele para de fazer. Né? Mas não é só essa, obviamente, a análise que ele faz antes de fazer um investimento desse. Mas é uma das formas de você enxergar o que representa o risco país, né? Não é só o diferencial inflacionário, mas você também tem o risco país aí que impede que o investidor estrangeiro volte a investir no Brasil. Risco país mais acentuado, né, nesse momento. A Isso. Moody's discorda da gente, se eu não me engano, né, Luiz? Foi a Moody's que deu uma elevada lá na. Ela vai dando um rating. Logo depois começou a deteriorar uma série de números, né? Sim. Pode seguir aí, Luiz. Mas os outros títulos assim que mais tiveram, pelo menos relação risco-retorno interessante nos últimos 12 meses foram os títulos pós-fixados, né? O CDI, a Selic. Então, a gente vê aqui títulos tanto privados quanto públicos, medidos aí pelo índice da Ambima, eles conseguiram desempenhar bem, até porque é tendência de aumento na taxa de juros, então esses títulos eles acabam se beneficiando, enquanto os outros eles acabam tendo um pouco de volatilidade. Com a estratégia é mais saber se alocar no momento certo aqui da curva de juros, né? Então, pré-fixado também a gente vê com bons olhos, principalmente ali em curtíssimo prazo, e saber se posicionar bem antes da reversão aí da curva de juros para conseguir Vou, ter vou resultados só corrigir que eu acima da acho que média. o Luiz ele quis dizer outra coisa. A gente vê o pós-fixado com bons olhos no curtíssimo prazo e o pré-fixado a gente ainda usa nas carteiras, mas é mais para reduzir o risco no prazo curto, né? A Sim, gente acabou de dar uma visando o risco, mudada na né? nossa estratégia faz umas 2 semanas, aí deve estar tudo bem fresco, cru, né, esse debate aí. A gente já estava usando uma estratégia legal, Isso. mas chegou a hora de mudar de novo. Então a gente mudou nossa estratégia aí nas últimas 2 semanas Sim. agora para os próximos investimentos, talvez. Aham. Até porque, se a gente olhar 3 meses atrás, a estratégia de renda fixa não tinha tanto essa expectativa de aumento exagerado como a gente está vendo hoje. Tá Acho um que vol os últimos violento. momentos foi um aumento violento, aí a gente teve que reaver nossas estratégias aqui para adequar as nossas carteiras a esse momento. Surfar um pouco melhor a curva, né? A gente dá uma Hum. adaptada aí para surfar um pouco melhor ainda. Isso. O fim é que, vendo moedas, mercados, também projeção de câmbio, que a gente enxerga aí para o dólar, para o euro e para os outros mercados como um todo. Então, a economia doméstica ela estava ainda continuando aquecida, o que impulsionou o consumo lá das famílias e a baixa geração, ou e o baixo desemprego, na verdade, e toda essa dinâmica aí de desaceleração, de inflação, dificultando, na verdade, essa desaceleração da inflação, principalmente de serviços, e essa desancoragem das expectativas de inflação, medidas fiscais sem novos direcionamentos ali pelo governo federal, essa ausência de iniciativas também explicou ou ajudou a explicar essa pressão negativa das outras moedas mais fortes, né, como o dólar, como o euro, sobre o real. Nesses primeiros gráficos aqui, a gente encontra como as expectativas para essas moedas, para o câmbio, na verdade, do dólar frente ao real, se movimentou do início do ano para cá, até novembro. Então, ela começava baixa ali em 5, reduziu um pouco para abaixo de 5 e agora está acima de 5,50 aí as expectativas para 2024. O Lembrando que o euro dólar também, hoje está 6, tá, pessoal? Então, essa previsão ali com data baixa de novembro, a gente espera um ajustezinho para baixo aí, mas sim, o dólar ninguém consegue prever. Se alguém fala para você que consegue prever o dólar, essa pessoa está mentindo. O que a gente faz é colocar um preço de dólar justo, né? Que pode convergir ao longo do tempo, baseado, aqui na Brava, essa estratégia que a gente usa, né? Baseada no poder de paridade de compra em isso. ambos os países. Para 2024, o mercado espera, pelo menos a data base, né? Esperava aí
um fechamento de câmbio em 5,72, o Focus Já está em esperava um câmbio de 6. 5,50, está em Mas tem 6, muito ruído, quero mas deixar claro, desculpa, mas é que tem muito ruído informacional aí, né? Então, tem um pouco de preço e tem um pouco de ruído também, né? Que é essa desconfiança do governo brasileiro, dos investidores para com relação ao governo brasileiro. a nossa expectativa para 2024 é que tem um câmbio ali próximo de 5,90, dados aí Deixa eu, o cenário que a deixa gente eu falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aqui é o que a gente entende que seria o preço ideal, né? E aí ele pode convergir, né, ao longo do médio prazo para algo em torno de 5,80, 5,90, se nada piorar drasticamente aqui, ou se a gente conseguir implementar algum tipo de contenção fiscal minimamente razoável, tem chance de convergir. Se as coisas piorarem, aí a gente tem que atualizar o modelo, e aí a gente tem muita gente falando de câmbio a 7, né, para o ano que vem, só para deixar claro. e analisando também o cenário econômico doméstico, né, o que a gente vê é essa mais pessimista até no mercado doméstico atualmente. É esperado que dissipe até um pouco de fluxo de capital da Bolsa Brasileira, principalmente desses investidores estrangeiros, até porque está reduzindo o corte de gasto lá, o corte de juros lá nos Estados Unidos. Então é esperado também que a Bolsa americana ela venha se movimentar um pouco melhor. Analisando a Bolsa doméstica hoje aqui no Brasil, através de indicadores aí, modelos e estatísticas de valuation, avaliação de bolsa. A gente costuma utilizar dois, que é o Fed Model e o Cap Ratio. Através do Fed Model, a gente basicamente utiliza aí uma razão, né, entre o rendimento médio da bolsa, ou seja, o preço das ações da bolsa vezes o rendimento que eles dão em lucro, né? O lucro das empresas vezes dividido pelo preço das ações. E compara isso também com o rendimento de um tesouro, um rendimento de renda fixa. O que a gente encontra hoje é o que esses rendimentos em renda fixa ele está bem superiores a, aos lucros da empresa, né? Então, isso pode significar que os lucros da empresa eles não estão conseguindo ser excessivamente altos para justificar o seu preço, principalmente quando a gente tem aí um cenário de renda fixa e tesouro que tende a ter um risco bem menor com um rendimento mais interessante. Então, para esse modelo esperados aí que a bolsa ela esteja sobreavaliada. E também a gente utiliza o outro modelo, mas ele já tem uma dinâmica um pouco diferente, já que ele utiliza o preço-lucro da bolsa ajustado, que é um pouco ajustado, na verdade, pela inflação, né? Ciclicamente pela inflação. Nesse caso, a gente vê que o preço ele está abaixo, inclusive o preço-lucro abaixo da média, né, nesse modelo, mas o outro já sugere o contrário. Isso porque os rendimentos hoje tá compensando mais, na verdade, investir em investimento talvez de renda fixa ali, do que investir em bolsa, olhando Aquela velha o história, né? mercado. A pessoa fala que a bolsa brasileira tá barata, né? Mas e ela continua ficando barata, né? O que que é barato, né? Assim, se Acho que você está for uns comparar a 2 renda anos fixa, barato. então, exatamente. Então, se ela não voltar a ficar, não convergir para a média ou voltar a ficar cara, a gente não consegue ganhar dinheiro na bolsa. Então, esse é o cálculo que a gente faz aqui. E esses dois ratios, né, essas duas formas, ajudam a gente a entender exatamente o que está acontecendo. Por um lado, você enxerga uma bolsa barata, por outro, ela é cara se você comparar com os tipos de ativo, né, e o risco que ela oferece. Então, nossa conclusão é que bolsa brasileira aqui a gente está meio fora. Aqui na Brava a gente escolhe algumas poucas ações, né, e tenta fazer esse investimento aí baseado em valor, mas geralmente para extrair valor dos nossos investimentos em bolsa, a gente demora alguns anos para isso acontecer. Os investidores ficam um pouquinho apreensivos. Então, acertar o timing é muito difícil para isso, né? E é um momento que a gente não precisa deixar os investidores apreensivos, porque você tem o que a gente chama de low hanging fruit,
né? A gente tem ali uma estratégia de juros muito boa na Brava para fazer e de investimentos alternativos também, que acabam sempre rendendo mais do que, ou, né, se você avaliar no longo prazo, vamos chamar um longo prazo de 10 anos, vai render mais do que a Bolsa, né, na nossa perspectiva aqui.